Mais um minutinho. Luísa, todo mundo entrou? Bom dia a todos. Um excelente domingo para todos nós, né? Agradecer o Juca pela presença aqui, amigo da casa também. Vai ser o nosso palestrante hoje, tá? Pessoal, dando alguns recadinhos importantes então. Vou só aguardar a ordem certinha. Mas tem muita coisa bacana para acontecer e que aconteceu. A gente vai compartilhando com vocês também, né? Eu cheguei cedo, as meninas estavam colocando a faixa lá fora. 6/6, né, Mara? Então, se vocês puderem sábado agora comparecerem ao nosso... Nem sei qual a ordem. O segundo bazar desse ano. O segundo desse ano. Desse ano. Então, o segundo bazar beneficente, né? Então, se vocês puderem ajudar na divulgação e comparecer aqui, é bem bacana, tá bom? Peças a partir de R$2, né? De tudo. Roupas, coisas para casa também, calçados, acessórios. Vale super a pena, tá? Se vocês tiverem algo para doar também, a gente super agradece. Então, sábado a partir das 8 da manhã. Isso. Outro recadinho importante também é sobre o nosso diálogo fraterno, né? A gente sempre fala que é legal contar com alguém, né? E às vezes você não tem alguém para dividir, compartilhar, ou mesmo ter uma orientação, né? Então aqui tem o número do WhatsApp, lembrando que é uma questão de acolhimento, não é de trabalho espiritual, tá bom? É mais de direcionamento, de conversa. Então, se alguém souber de alguém que esteja necessitando ou que precise, contra a regra tá mais rápido que eu. Tá mexendo sozinho. Você viu que foi por touch, né? Eu fiz assim, ele já foi, né? Então aqui tem o WhatsApp, tá bom, pessoal? Então é totalmente sigiloso, de forma respeitosa, então ajudem a divulgação até mesmo a comparecer. O outro ponto importante, toda quinta-feira a gente tem o grupo de estudo, lembrando que a doutrina espírita ela pede também que se estude bastante, né? Tem a questão do evangelho no lar, tem a questão dos estudos, das obras básicas, então, e às vezes é legal estudar com outras pessoas. 7h30 da noite às quintas-feiras, Livro dos Espíritos, tá bom? É bem bacana se vocês puderem um dia comparecer para ver, é um grupo bem, bem legal, e a gente aprende muito com pessoas diferentes falando sobre o mesmo assunto, né? Vamos? Então, só para contextualizar, a Silvana... Isso, a Silvana não está aqui, né? A Silvana, ela organiza alguns trabalhos de final de semana, né? No sentido de terapia ocupacional e até mesmo de oficinas, workshops. Uma série de trabalhos, né, Luísa? Desde bico de crochê, pintura de pano de prato. Esse trabalho é uma continuação do mês passado, né, mais ou menos. As meninas fizeram garrafinhas de artesanato e a gente agora encheu as garrafinhas. Então foi uma continuação do trabalho Voltas da Vida. Esse vídeo é o de ontem. Eu tive a chance de estar aqui com as meninas também, foi bem legal. Então, sempre que tiver alguma oficina, vale a pena vocês verem se tem disponibilidade, se inscreverem, tá bom? Mostrar para vocês o que elas fizeram, depois a gente comenta no final, tá bom? Então, a oficina chamava Natureza em Forma de Arte. As garrafinhas que eu falei, gente, ó. E daí a gente... O Silvio vai fazendo a parte dele. As flores representam o quê? O que floresce depois das voltas e pintas da vida? Então, momento de florescer. Por isso que eu quero que vocês sempre, durante, está fazendo aula consigo, tá? Momento de florescer. Momentos difíceis a gente sempre vai ter. Daí sempre tem algo fácil. É importante a gente sempre florescer. Foram várias garrafinhas, viu?
A mesa, que colorida. Uma bagulho, eu tava com medo dessa sujeira hoje, viu? Legal, né? Muito bom, né? Então é sobre isso, né? Também sempre tem uma mensagem, um ensinamento, né? Bem bacana. A gente tem a página do tema? Isso. Então agradecer a presença do Juca, né? Hoje o tema é humilde para amar sem exigir, né? E eu abri numa mensagem aqui que eu acho que tem tudo a ver também com isso, que é sobre ensinar, né? Quando eu vi essa imagem, me veio muito também sobre ensinamento e tal. Então a gente vai ler uma mensagem aqui de abertura antes da prece do Quanta Luz, tá bom? Então, é bem bonita essa foto. Então, pessoal, vou pedir para todo mundo fechar os olhos. Então, a partir desse instante, a gente vai se conectar ao divino, pensar em Jesus, agradecer a Deus. E após a minha prece aqui, a leitura, a gente vai para a prece cantada. Vocês já emendam, porque eu não sei cantar, tá bom? Eu vou sentar, vocês vão cantando. Então, vamos lá. Esse livro é o No Luz no Caminho, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, tá bom? Meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que recebemos mais duro juízo. Ensinar alguma coisa traz consigo uma responsabilidade direta. Se ensinas o bem a uma criatura que não o conhece, é justo aguardar do discípulo a interrogação quanto ao teu modo de agir. Fora dos liames da terra, consideramos como é difícil ensinar aí com proveito. Desde os primórdios da organização social, o homem compreendeu que o vento leva as palavras, que não são difíceis os longos discursos, que é fácil a fórmula dos votos de prosperidade. Entretanto, é indispensável que os homens aprendam a viver uns com os outros. Tiago foi divinamente inspirado em seu apelo. Ele recomenda que para muitos não se arvorem mestres, sabendo que hão de receber juízo mais sério. O apóstolo não se referiu a todos, porque sabia que alguns necessitam da coragem de se testemunhar de si próprios no caminho mais rude. Falou para os levianos ignorantes que não pesam o valor do que dizem. Os que ensinam verdadeiramente entendem o divino valor das palavras, conhecem o elevado preço das aquisições espirituais, não criticam porque sabem quanto é precioso e difícil o esforço pessoal. Não dão conselhos senão quando requisitados a isso, porque cientes de quanto é fácil falar e quão penoso agir entre as incompreensões do mundo, estão sempre prontos a defender os outros. Silenciam quanto à própria defesa por compreenderem que pertencem a Deus. Então, diante dessas palavras, vamos continuar em vibração, agradecendo cada minuto e oportunidade terrena e que cada experiência da nossa vida seja parte da nossa evolução moral e espiritual. Que esse domingo seja abençoado e que as palavras entrem em nossa mente, em nossos corações e que possamos transformar as palavras ditas em atitudes verdadeiramente boas a nós e a todos. Que assim seja. 3, 2, 1. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim
descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus nos envolva na manhã de hoje. O que foi apresentado aqui antes de nós começar a nossa reflexão, vê como que é gostoso, como é interessante a casa espírita. Quando nós começamos a entender o que é um núcleo espírita, a nossa vida espiritual. Olha que delícia que é, quantas oportunidades que a casa oferece. Se nós fizéssemos assim, eu sentado ali, vendo tudo, falei, nossa, que interessante. Quando nós olhamos aquelas garrafinhas num canto, nós não damos valor a elas. Aquelas folhas, aquelas plumagens, nós olhamos ali, parece uma coisa tão simples. O que vai? Pega, joga no lixo, isso aqui está atrapalhando. Mas quando nós aplicamos o nosso despertar, o bom ânimo, a boa vontade, elevamos o nosso pensamento para o bem, vê como que nós transformamos uma coisa aqui praticamente descartável em benefício. Nós chegamos, decoramos os nossos lares. Olha que coisa linda saber aquilo lá que fez um momento tão simples, tão pequeno. Essa que é a essência da doutrina espírita. A simplicidade. Porque depois, junto com isso, vem os grupos de estudo. Eu acho legal, grupo de estudo, exatamente, não é curso. Quando nós falamos de curso, nós ficamos um pouco assim, mas vai fazer um curso. É diferente, mas quando eu falo, vamos fazer um grupo de estudo. Porque nós sentamos, batemos um papo, estava conversando com o Ronaldo agora há pouco ali, a gente senta, reúne, bate um papo, é gostoso. Isso daí nós vamos tirando, cada um coloca seu ponto de vista, nós vamos nos harmonizando. Veja como que é interessante tudo isso que a doutrina nos propõe. E muitas vezes nós pegamos, ficamos assim, não nos atentamos tudo que a doutrina nos oferece. Como diz a filosofia espírita. Ser espírita não é ter uma religião. Ser espírita é uma filosofia de vida. Nós temos que levar os ensinamentos da doutrina para depois daquela porta. Ali que nós temos que ser espírita. Dentro da casa é fácil, é gostoso. Mas nós precisamos lá. E para nós adentrarmos a nossa reflexão da manhã de hoje, como disse, a humildade para amar sem exigir. E é exatamente isso daí que nós temos que estar atento na nossa vida. Porque nós conciliamos muitas coisas, é meio troca ainda, pelo nosso histórico religioso, que nós viemos e outro entendimento, tudo. Acho que aqui, se for ver, tem alguém que já veio de berço espírita? 1, 2, de 2, veja na quantidade, 2 vieram de berços espíritas. Quer dizer, outros foram adentrando, chegando pelo discernimento, pelo ponto de vista que nós vamos vendo, as nossas necessidades, coisa que tem hora que a gente ouve e não bate, e aí que nós vemos. E quando nós aplicamos a humildade, aí nós começamos a refletir, modificar o nosso ponto de vista. Nós temos que entender que cada um de nós somos um espírito. Deus nos criou um espírito exatamente individual, cada um. Nós somos filhos de Deus, todos nós somos irmãos. Aqui encarnados, nós trazemos nomenclatura pai, mãe, filho, irmão, tio, tia, avô, vó. Mas perante o plano, a família universal, todos nós somos irmãos. Olha que fantástico. Hoje nós estamos entre posições de amigos, amanhã, depois, em futuras encarnações, não sabemos, pelas nossas afinidades, pelos nossos interesses em progressão espiritual, poderemos estar também formando um novo núcleo familiar, um novo núcleo com um novo propósito de estarmos novamente reunidos numa casa espírita. Assumimos novos compromissos divinos. Olha que fantástico!
E tudo isso a doutrina vai nos dar. Por isso, quando os Espíritos falam, Espírito, a primeira regra, amai-vos. Segundas, instruí-vos. Quer dizer, chamando a atenção para nós. Vamos nos instruir. Vejamos hoje, nós estamos passando aí por um momento meio difícil de entendimento, de relacionamento com as pessoas. Tudo está tenso hoje, está uma convulsão ao nosso planeta. Infelizmente, nós não entendemos aí dos ensinamentos do Mestre. O Mestre já faz mais de 2000 anos que esteve junto conosco aqui. Mas nós não entendemos o seu ensinamento ainda. Nós temos dificuldade de entender tudo que ele quis mostrar para nós. É aquilo que eu falo, enquanto um tem os olhos de olhar uma simples folha seca e fazer daquilo um arranjo, o outro tem uma maravilha na mão e destrói. Então veja como que nós temos ainda uma dificuldade de entender a nossa vida divina. Se nós formos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, do versículo 3, a primeira fala de Jesus no Sermão do Monte, quando ele disse, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Narra Mateus. A primeira fala de Jesus no Sermão do Monte. Olha que fantástico. Porque Jesus já fez essa abertura. Os pobres de espírito. Muitas vezes nós ouvimos muito até, eu falo pela minha família, que eu vim da família de católicos, só eu que fui a ovelha desgarrada, de vir para o espiritismo, mas a gente ouvia falar, alguém fazia uma coisa que não era correta, mas não ligue, aquele ali é pobre de espírito. E nós falávamos isso. E é o contrário, vê como nós temos dificuldade de entender Jesus, quando ele falou pobre de espírito. Quem são os pobres de espírito? Os humildes, os simples, os pacíficos. Esses são os pobres de espírito. Eu falei, como eu gostaria de ser milionário de espírito, mas eu sou riquíssimo em espírito ainda. Por quê? Ainda tenho algo. Eu tenho que eliminar o meu orgulho, o meu egoísmo, as minhas vaidades, as minhas prepotências, minhas paixões, minhas vicissitudes. Tudo isso ainda é encharcado dentro de nós. E é aí que nós temos um medicamento fantástico que chama humildade, que é a base de todas as virtudes. Muitas vezes falam, mas eu tenho uma dificuldade com a minha paciência. Por quê? Nós potencializamos nosso orgulho e diminuímos nossa humildade, a nossa simplicidade. Porque hoje, fala uma coisa, tem hora que está, como eu disse, está um pouco complicado de nós conversarmos, porque muitas vezes a gente está falando uma coisa e também nós com o outro, quando o outro está dizendo conosco, a gente já está processando a resposta. Esse é o nosso maior engano, está aí. Nosso maior atraso, porque nós já, o que está falando isso daí, não estou dizendo só fora da casa espírita, não. Muitas vezes dentro dos nossos lares. Dentro do nosso lar, quando a mulher vai falar uma coisa assim, já fala, mas tá bom, já vou respondendo aqui também. Mas... Aquela cara, mas você também é assim, né? E vice-versa. Eu estou falando, mas não acabou, ela já taca. Que bela espírita que você é, né? É assim, vê, porque nós ainda potencializamos nosso orgulho. E pelo contrário, é que nós temos que ver, nós somos espíritos imperfeitos. E nós fomos lá na pergunta número 100 do Livro dos Espíritos, na escala espírita, nós somos espíritos da terceira ordem. Tem 3 ordens, tem a pirâmide, são 3 ordens de espíritos. Espíritos puros, espíritos bons e imperfeitos. Nós estamos aqui. Na faixa de baixo, no rodapé, vamos dizer assim, são 10 classificações. Nós estamos ainda na 7ª ordem. Eu dou risada que eu já li acho que umas 500 vezes aquela pergunta lá. Eu falo, será que eu já dei um? Mas lê para... Não. Se bobear, estou mais retornando para a 8ª. Porque é o nosso jeito de ser. É o nosso jeito de agir perante a comunidade, ao nosso lar. Aquilo que eu falo, dentro da casa espírita, nós seguramos muita coisa, ouvimos, oi, tudo bem? Fala, ouve alguma coisa, não, tá certo.
Mas saiu, mas falou aquilo para mim, mas ó, vou falar, porque dele também eu sei bem, porque ó, dela também, entendeu? É assim ainda, e aí que a gente vê, isso é ruim? Não, não é ruim, isso é bom, porque mostra a nossa imperfeição. Quando nós vamos fazer a nossa avaliação, eu sempre digo que quando vai chegando o final do ano, que nós gostamos muito das reflexões. Santo Agostinho nos orienta para fazermos a nossa avaliação diária. Eu faço a minha, não diária, anual. Vê como sou bom? Não é um amor? Porque eu sou bom, eu faço a minha anual. Vai chegando lá final de ano, quando eu vou fazer o inventário do ano, fala, meu Deus do céu, que coisa. E eu sempre peço, falo, Senhor, dá-me força que eu erre quanto menos. Eu peço isso, para que eu erre quanto menos. Por quê? Eu sei que vou errar em muitas coisas. Nós erramos com boas intenções e muitas vezes de querer fazer o bem, nós erramos. Imagine com as outras coisas, então, negativas. Então é aí que nós temos que estar acompanhando, analisando o nosso caminhar, exatamente sobre isso. E é aí que nós precisamos pegar os sentimentos nobres. O Emmanuel chama bastante atenção. Quando nós queremos elaborar um avanço espiritual, nós precisamos criar também essa base. Nós temos que criar um alicerce para ter a sustentação. Jesus, quando ensinou a passagem lá que ele fala da casa sobre a terra e sobre a rocha, sobre a areia na terra, desculpa, da areia e da rocha, o que acontece? Ele fala, veio o tempo, a chuva e a levou o vento. Porque foi casa construída sobre a areia. Agora, quando nós embasamos sobre a rocha, porque a doutrina nos chama a atenção de uma fé raciocinada, uma fé que tenha lógica. Não é uma fé que fala assim, por que você tem fé? Porque meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó lá, eles falavam para nós rezar, acender vela e vamos ter fé. Nós colocava nesse bojo e tocava a nossa vida. Quando a gente adentra na doutrina, começamos a refletir, estudamos, veja que riqueza, como muda o nosso ponto de vista. Essa semana eu estava conversando com um amigo, eu tinha passado um zap para ele e ele retornou, passei no comecinho de maio para ele. E ele não retornou, e a gente sempre conversava, falei, cara, o que aconteceu? Eu estava, semana passada, acho que quarta, quinta-feira à noite, um retorno dele. Falei, pá, ele pedindo desculpa. Falou, me desculpa, aí agora que eu vi tudo, aconteceu uma coisa triste para mim. Minha filha desencarnou. E ele adotou 2 crianças, uma menina, 2 irmãos. A menina desencarnou. Não sei o motivo, ele falou, estou muito mal. Falou, fica tranquilo. Quando você quiser conversar, ela desencarnou no final de abril. Falei, se o Maurício quiser bater um papo, estamos aí, fique à vontade. Porque eu sei que esse momento não adianta nós queremos intervir e não dá certo. Falei, quiser conversar, fique à vontade. Ele é outro credo religioso. Falei, é assim. Falei, vê como que é difícil, a nossa vida, ela está bem, de repente pode acontecer alguma determinada situação que nos abala. E aí que nós temos que compreender, é um irmão também que está no processo evolutivo. Nós já temos uma visão sobre essa situação. É fácil? Não, é a mais difícil que existe. Acredito eu que seja a prova mais difícil é o desencarne de criança. E principalmente para as mães. O pai sente, mas não chega no nível de uma mãe jamais. Porque a gente sabe, gerou dela. Então veja como que são as coisas. E aí que a gente procura amenizar, que quando aconteceu um desencarne de um irmão meu, eu questionei, eu não era da doutrina, foi um dos fatores que me levou à doutrina. Que eu questionei, falei assim, quando veio a notícia, eu falei para minha esposa, falei, Deus fala que Deus é perfeito, não é não, ele falhou. Falei, porque levar o Dida, que nós chamávamos de Dida, falar o Dida era bom. Era uma pessoa, não é que porque era meu irmão, mas uma excelente pessoa, assim, um pai, um esposo,
católico assim, bem daqueles mesmo, trabalhava com os vicentinos. Quantas vezes eu sou caçula da família, nós éramos 5 irmãos, eu sou o caçula. Ele falava, Jucão, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer a campanha de vicentino, você não está fazendo nada. E eu falava, nossa, Dida, fazer campanha, vamos, pega o carro aí, vamos lá. Eu ia com aquele amor para fazer a campanha do vicentino. Não, vai lá dirigindo o carro para nós, a gente vai colhendo, entendeu? E ele foi uma referência para mim. Quando ele retornou, daí eu falei, tá errado a coisa. E daí eu conversando com alguns amigos que conhecia a doutrina e me apresentou a doutrina. Falou, procura na doutrina, você vai ter muita resposta. Exatamente, foi o que eu fiz. Eu encontrei na doutrina muitas respostas. Daí que eu vi, falei, nossa, tem lógica. Hoje eu compreendo porque ele tinha ido. Meu pai na época tinha tido AVC. Ele cuidava tudo da família inteira. Minha mãe com problema cardio, meu pai com AVC, ele cuidava de todo mundo. E nós, os outros 4, meio só né? Daí quando recolheu ele, apertou os 4. Nós 4 tivemos uma dificuldade tremenda em cuidar do meu pai. Porque minha mãe, com problema cardio, ela era muito apegada aos filhos. Quando veio a notícia do meu irmão, falei para a minha esposa, se prepare, tem outro velório logo. Por quê? Falei, minha mãe. Falei, você vai ver. Ele morreu em maio e minha mãe em janeiro. Foi assim, rapidinho. Porque eu conhecia minha mãe. Falei, vai rapidinho. Ela já tinha problema, ia pro safena, tudo. Falei, vai rapidinho, foi mesmo. Ele foi em maio e ela em janeiro. Então daí que eu fui adentrar na doutrina, que a gente começa a ver. E aí que a gente fala, muitas vezes nós temos que entender essa humildade para amar. É aí que nós vamos aplicar essa humildade, não somente ser uma pessoa humilde, mas para nós compreendermos o que é o amor. Nós temos uma dificuldade grande de entender o que é amor. Como eu disse, a gente quer conciliar algumas coisas. Nós queremos amarrar, por isso que a dificuldade nossa é essa. Porque muitas vezes nós ouvimos, eu sofro tanto na vida por causa do meu marido. Eu sofro por causa da minha esposa. Eu sofro por causa do... Não. Nós sofremos porque nós queremos. O comando da nossa vida está na nossa mão. Se alguém fez algo, é dele. Como dizia Chico Xavier, o mal que me faz mal, não é o que me fazem. O mal que me faz mal é o que eu faço, porque isso eu respondo. Agora, podem fazer para mim? É de cada um. Posso ser prejudicado, magoado, tudo, mas quem fez foi a pessoa que gerou. Eu não tenho o direito de fazer o que ele fez para mim. O que ele fez para mim está errado? Está. Se eu fizer para ele, eu igualei. Eu estou certo? Não, eu também estou errado. E aí que nós temos que aplicar o quê? Humildade. Para que a gente consiga amar aquela pessoa, entender aquela pessoa, o que ela fez. Ela fez também no momento de insanidade dela. E nós não podemos, nós não temos esse direito de fazer, porque nós aprendemos na doutrina. Temos o nosso livre-arbítrio, sim. Como dizia Paulo, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Paulo chama, olha que frasinha curta, e a responsabilidade que transfere para nós. E é aí que nós temos que estar atentos. É aí que, por isso eu falo, nós temos que compreender o mecanismo da nossa vida. Daí, muitas vezes, nós temos que tomar um pouco de cuidado, para assim, ser humilde. Então tudo que as pessoas falam tem que abaixar a cabeça e aceitar? Não. Não é também assim. Nós temos que trabalhar com o nosso discernimento. Veja que ensinamento interessante Jesus deixou para nós, quando ele disse, sejais manso como a pomba, mas astuto como a serpente. Quer dizer, eu compreendo, mas eu também tenho meu limite aqui. Entendeu? Por quê? Para que não venha para dizer, mas então tem que ser humilde e todo mundo vai falar as coisas para mim, eu só vou dizer amém. Não, aí nós não vamos progredir. Nós temos que mostrar o que é para mim, que chegou até para mim, mostrando que eu estava errado, vamos refletir. Mas se eu não estiver errado, como eu disse, não vou no revide, mas eu vou manter a minha posição. Eu acho fantástico os espíritos mais esclarecidos que nós, a conduta deles. O pouco que nós sabemos, assim, que Chico revelava de Emmanuel, pode ver que o Chico falava que foram 2, 3 vezes que ele viu um sorriso de Emmanuel.
Ó, uma encarnação inteira com Chico. Porque eles não vão perder tempo. Os espíritos esclarecidos, eles são precisos, exatos, cirúrgicos. Eles vão fazer o que tem que ser feito. Ah, mas viu, eu sou tão bonzinho, Amigo, é seu. Eles vão continuar na lida deles. Se nós pararmos de vir aqui na casa, tem algum problema? Não. A espiritualidade vai ficar sentida, vai ficar chorando aqui. Ai, o pessoal... Não. Pelo contrário, eles têm coisa para fazer. Ah, o Chia com o Ronaldo não vieram aqui, vai chorar por causa dos dois? Jamais. Ah, o Juca tá no pacote com os dois, ele é parceiro? Também vai também, não tem problema nenhum. Por quê? Eles têm o que fazer. A vida divina dele, eles trabalham na razão, na lógica. E é isso que nós vamos ter que fazer, aprender a trabalhar exatamente nesse sentido, pela lógica. E eles não vão ficar se preocupando porque eu falei isso, porque eu fiz aquilo. E pode ver quantas coisas, às vezes, hoje, como diz aí o linguajar, como está cheio de mimimi. Ai, falando um negócio, ai, meu Deus do céu, ai, por que você falou isso daqui? Ai, por que isso aquilo ali? Ai, gente do céu, vamos quebrar o gelo, vamos tocar nossa vida tranquila. Veja a responsabilidade, a oportunidade que Deus nos deu da reencarnação. Uma nova oportunidade de aprimoramento. Eu vou ficar perdendo tempo, porque eu saí, o meu vizinho falou bom dia para mim, nossa, estragou meu dia. Se ele não falou bom dia, o problema é dele. Deu oportunidade de falar, bom dia, tudo bem? Ele não respondeu? Tudo bem, eu fiz a minha parte. Não é assim? E nós ficamos, às vezes, tem as historinhas aí, quando cai um golinho de café na camisa de manhã, fazemos aquele drama, ai, porque, nossa, aí fui tomar banho, queimou chuveiro, estragou meu dia, estragou o dia, viu? Tava banho gelado, ou passa um pano, ou esquenta lá. Ou passa uma bacia, pega uma bacia, esquenta a água lá e vai embora. E nós ficamos presos nisso. Vê como que é? E Deus dá oportunidade para nós ali. Falou, ó, aproveite esse dia, até despertar. Ontem, nossa casa estava fazendo evento lá, junino, lá no Atlântico. Cheguei em casa 1h pouco da manhã. Naquele estado, né? Comecei às 7, cheguei a 1 da manhã em casa. Tomei um banho, falei, obrigado, Senhor, correu tudo bem. Levantei cedo, 4h30 da manhã eu acordado. Ah, legal, 4h30. Vai dormir bastante, né? Dá umas 4h30. Peguei, fui lá na cozinha, fiz meu café, sentei, falei, vamos dar uma lida na palestra, vamos dar uma estudada. E vamos embora, vem pra cá, quer dizer, dorme agora depois do almoço. Pronto. Entendeu? A vida nossa é assim, nós não podemos ficar presos nas coisas. Ai, por causa disso, ai, por causa daquilo. E aí que nós temos que levar a vida com humildade, com simplicidade. Veja quantas coisas no nosso caminhar, se nós entendermos melhor a nossa vida, as nossas ações embasadas em cima de um ponto de vista mais sereno, mais tranquilo, porque hoje está tudo corrido. Veja de manhã, quando sai no trânsito, hoje, domingo sabe como que é, né? Rede social daqui a pouco está fervendo. De fotos, de prato de comida, de churrasco, de tomando cerveja, joia, todo mundo feliz, dando risada. Amanhã, nossa, tá no velório, né? Saímos da casa, quer dizer, tudo que foi. Outro dia eu falei para um casal de amigo meu, eles gostam de viajar, foram viajar. Chegou, ai, nossa, tô quebrado. Ai, falei, por que você está quebrado? Ah, nós vamos viajar. Falei, mas então não vá. Se você chega quebrado, falei, você está quebrado em que sentido? Aqui? Você detonou lá, esquentou o cartão lá, tentando crédito, ou você está quebrado fisicamente? Acho que dos dois. Então, o problema é seu. Falei, mas você está... Você sai fazer uma viagem, nós temos que voltar bem, com bom ânimo. Jesus falou, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus falou para nós, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E é aí que nós temos que realmente entender esse mecanismo. A gente vai fazer uma coisa, e quando vai viajar, nós não falamos assim, vamos viajar amanhã? A gente faz aquela programação.
Nossa, leva tanta coisa que nem usa, né? Só traz um monte de roupa amassada de volta lá, depois tem que lavar, tem que passar, daí fica bravo. Vai para ir, né? Fazendo. E depois nós vamos chegar. Quer dizer, olha que ingratidão. Isso é uma ingratidão com nós mesmos. De nós não enxergarmos. Se foi lá, acontece o que aconteceu, foram um pneu, isso, aquilo. Só já pedir para que não caia o avião, né? Se cair o avião, não tem jeito, né? Aí falou, não vai ter jeito. Mas fora isso, a gente retorna bem. É aí que nós temos que ter essa consciência, esse discernimento da nossa vida, de tantas coisas boas que nós temos. Veja quantos presentes nós recebemos diariamente. Eu já falei aqui, vou repetir. Tem pessoas que acham que não estavam na outra, parece a última vez que eu vim aqui. Hoje, sem medo de errar, hoje, qual é a melhor coisa que nós vamos fazer no dia? Não é o almoço. Olha só um franguinho gostoso, uma macarronada lá. Melhor coisa que nós fizemos é exatamente isso aqui, ó. Nós estarmos na casa espírita. A melhor coisa da nossa vida, de hoje, é exatamente isso, porque nós chegamos aqui buscar esse alimento divino que nós sentimos falta. Nós sentimos fome do alimento divino, que a doutrina nos faz enxergar, como eu disse, de outra forma. Nós vemos o quanto é gostoso, daqui a pouco retornaremos aos nossos lares, tranquilo, sereno, falo, olha, fui lá na casa, que gostoso. A palestra foi boa? Não. Mas pelo menos a espiritualidade que estava lá me ajudou. Pronto, olha que maravilha. Olha que maravilha. Eu palestrante, meia boca. Mas valeu. É como se diz, é o que tem para hoje. O espírito, nós brincamos, né? Quando acontece uma coisa assim, a gente fala, ó, cada um tem o que merece. Então vejamos como que é essa simplicidade que nós temos que levar a nossa vida. Nós não podemos hoje entrar nesse turbilhão lá fora. Tem muita gente aí precisando de ajuda, muitas vezes uma conversa, como diz esse trabalho que vem fazer aqui, olha que oportunidade de arejar, refrescar a cabeça, uma boa conversa, uma risada. Geralmente, eu gosto de trabalho quando faço em casa espírita, quando chega já tem café, né? Tem um café, dali a pouco vem um bolinho junto para acompanhar, olha que maravilha. É isso que é gostoso. Nós temos exatamente buscar nas pequenas coisas o prazer da vida. E o Evangelho é fantástico para nós isso daí. O Evangelho mostra tudo isso daí com simplicidade. Veja lá quando a gente vamos no Evangelho estudar o homem de bem. Olha que delícia. A gente quando lê aquilo, ser um homem de bem, fala, nossa, vai demorar, mas eu vou chegar ali. Quando nós vemos bons espíritas, está lá tudo no Evangelho. Olha que fantástico. Nós enxergarmos que nós vamos, Jesus disse, um dia todos vós serão deuses. Poderão fazer o que eu faço e mais. Olha que fantástico. O mestre deixou esse ensinamento para nós. Muitas vezes quando nós ouvimos isso, falamos, escrever errado, lá traduzir errado. Mas não é. Um dia nós seremos espíritos puros. A nível de Jesus. Jesus não é o único Cristo, há muitos Cristos, porque quando ele disse no momento da Santa Ceia ali, quando estava reunido com os apóstolos, não vos deixareis órfãos, tende fé em Deus, tende fé em mim também, há muitas moradas na casa de meu Pai. Olha que presente divino Jesus passou para nós, as moradas divinas. E hoje, cada dia que passa, a ciência não quer admitir, está encurralada, eles têm que engolir o abacaxi, mas está claro, as moradas da casa do Pai. Descobriu mais tanto planeta para cá, mais tanto planeta para lá, e o universo está parando. Não, está andando, está aumentando, está expandindo, porque um dia nós também iremos coordenar uma morada da casa do Pai. Olha que maravilha! Parece utopia, mas não é. É fato. Vai demorar, no meu caso, eu fiz uma média aí. Eu não vou falar o número da frente, mas é bi. Entendeu? É bilhões, né? Mas eu vou chegar lá também, lógico, porque
também os outros irmãos nossos chegaram. Estão chegando. Porque isso não para. Quando o próprio Jesus também disse, e eu e meu pai trabalham até hoje. Quando falar para eles, vós é um homem bom. Eu falei, não, bom é meu pai que está no céu. Ó, vê que Jesus falou, bom eu não, bom é ele. Entendeu? Por quê? Ele mostrando a humildade, ele mostrando a inferioridade dele perante o pai. Ninguém vai igualar o pai. O pai é o único, soberano, onisciente, onipotente. Então jamais chegará a nível de Deus? Não, isso não, somente ele. Mas nós, espíritos puros, chegaremos a trabalhar, compreender que é Deus. Hoje, aquilo que eu sempre comento, se nós pegarmos a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, quem é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Perfeito. Essa é a resposta dos Espíritos para conosco. Por quê? Falou, vamos falar só 2 linhas? Senão eles já vão se perder, vão fazer uma maior muvuca aí. Vamos pôr só 2 linhas lá para facilitar para eles. Tente nós definirmos Deus, sem essas palavras. Já fizeram esse teste? Pega uma hora, senta, pega um papelzinho e fala, vou escrever quem é Deus. Eu vou mandar para Kardec lá, vou passar a mensagem psicografada lá para Kardec lá, uma mensagem para ele lá, falando, para ele fazer uma revisão no Livro dos Espíritos lá. Nós não conseguimos, nós escrevemos 10 linhas, aí nós vamos ficar correndo atrás do rabo lá, assim, não vai sair nada. Por quê? Nós ainda não temos o discernimento, a essência divina, é que nós ainda enxergamos muito terra. Essa é a maior dificuldade nossa. E tudo que nós vimos, nós estamos amarrados com as coisas terrenas. Ah, porque meu trabalho, minha casa, meu carro, minha família, minha mulher, meu filho... Meu nada. O que é meu? Nada. Quando retornar, vamos retornar com o quê? Não é verdade? Vamos pegar alguma coisa palpável para levar junto? Não, não vai. Nem o carnê da Bahia vai, Chia. Olha que maravilha. Eu sou carnezão da Bahia, assim, ó, 60, velho. Falou, vai ficar. Oh, meu Deus. Não é? É isso que vamos fazer. Por quê? Agora, as nossas virtudes, não. O que fizemos de bom, vai junto. Nem que seja uma porçãozinha. Muitas vezes o que nós viemos aqui com compromisso para mudarmos, nós não conseguimos. Algo nós melhoramos, algo deixamos de fazer, e assim vai. Por isso que Deus, com a sua bondade infinita, dá para nós uma nova oportunidade. Não fez legal? Não. Vai lá, filho, volta lá e faz novamente. Aí a gente vai, fica um tempo lá, bate um papo lá com os irmãos mais esclarecidos, fica lá perambulando lá, estuda um pouco, trabalha um pouco, e depois a gente volta novamente. Vem para a Terra? Não sei. Aí não dá para afirmar. Como disse das moradas, se é na pergunta 172 do Livro dos Espíritos, planeta Terra é o primeiro planeta a reencarnar? Não. Não é o primeiro e nem será o último. Epa, já tem uma resposta boa. Eu falo que os espíritos podiam ter parado ali, já estava bom. Mas daí ele vem e responde que é um dos mais distantes da perfeição. Nossa, aí pegou pesado. Um dos mais distantes da perfeição. Dá para mensurar onde nós estamos? Planeta Terra, planeta de provas e expiações. Ah, Juca, mas ele está em regeneração. Tá, já faz, ó, quanto tempo que o planeta está em regeneração. E vai muitos pela frente ainda regenerar. Não vai regenerar 2028, 2030, não. Por quê? O processo trabalha naturalmente. Sem atropelo. Lei divina não tem. Aqui na Terra, não, nós dá um jeito. Não, corta a fila aqui, vamos lá, dá um jeitinho aqui. Lá não. O processo, a lei divina, elas vão trabalhar naturalmente. E eles estão nos alertando. Ó, está mudando. Está mudando. Veja aí, fica atento. As moradas. Tem planeta semelhante ao planeta Terra inferior e tem semelhante ao planeta Terra superior. Então, quer dizer, dá para falar que volta na Terra? Não dá para nós afirmar. E o Espírito tem esse, né? Fala assim, não, porque na próxima encarnação ainda não enche a boca, né? Porque na próxima encarnação, quando eu voltar, falar, sabemos aonde vai isso sim. O plano divino é mais perfeito que o você quiser. Se você quiser, você vai ter um endereço para entregar.
Plano divino não, é perfeito, ó. Pá, certinho no lugar, com quem nós reencarnamos, aonde nós estamos, tudo. Nós estamos, tem hora que a gente fala assim, nossa, mas eu acertei isso aqui? É. Com essa turma, com essa turma. Outro dia eu brinquei em casa, eu falei assim, nós estávamos reunidos lá, falei, olha, fala que a reencarnação é tão assim, mas será que foi eu mesmo que escolhi isso daí? Ou foi meio complicado? Daí já tomei aquela resposta saudável, né? Aquela resposta amorosa, cheia de humildade e simplicidade. E você pensa que eu penso o quê? Falei, legal. Idem. Falei, pronto, é idem. Vê como que é? É isso. Por isso que a gente temos que compreender essa questão do vida. E é isso que a doutrina, ela vem apresentar para nós. Doutrina espírita, muitas pessoas falam assim, é difícil ser espírita. Não é difícil. É nós criarmos a nossa consciência da nossa mudança, da nossa transformação. Tem o Pedro de Serquilho, não sei se ele faz palestra aqui, Pedro Gavioli. Nunca veio? Bom. O Pedro eu sei que ele vai em outras casas, acho que a Rosilda também acerta. Precisa ver que Gavioli. Pedro de Serquilho. Falou, mais conhecido por Pedro de Serquilho. É muito bom. E ele chama atenção, o Pedro também gosta de bater muito em evangelho. Ele é uma pessoa também bem esclarecida, assim, no termo do evangelho. É gostosa pra caramba a palestra dele também. E ele chama atenção, porque muitas vezes nós temos que estar atento com tudo que nós recebemos de informações do evangelho. O Emmanuel disse, nós estudemos os 4 evangelhos, sejamos nós o 5º evangelho encarnado. Olha a responsabilidade que Emmanuel põe para nós. Se nós já estudemos os 4 evangelhos, sejamos nós o 5º em vida. Já pensou? E daí tem uma reflexão. Que quantas vezes, como eu disse daquele amigo, que a filha desencarnou, muitas vezes a gente ouve aqueles lamentos conforme, mas é isso, é porque Deus também tem que ver que não foi bem justo, isso foi fatalidade, isso foi aquilo, não é? E muitas vezes nós temos que ser esse 5º evangelho vivo. Muitas vezes tem pessoa no nosso dia a dia, que às vezes estamos num supermercado, numa fila de banco, em qualquer local, chega uma pessoa do nada e começa a conversar com a gente. Quando a gente percebe que a pessoa está querendo soltar alguma coisa, aí que nós temos que levar o pensamento para a espiritualidade. Que eu seja uma ferramenta, eu sei que eu sou pequeno, mas que eu seja uma ferramenta de auxílio para essa pessoa. E aí que nós temos que ser o 5º evangelho. Que às vezes é a única oportunidade que aquela pessoa tem de ouvir uma palavra divina. Porque hoje, quando fala, se chegar na maioria, vai assim, se eu não estou bem, eu briguei com meu irmão, né? Mas como que ele é? Não, assim, é duro de aguentar seu irmão mesmo, você vai... mas sabe como que é? Mas também deu troco lá, não esquenta a cabeça, não. Nós ouvimos esse tipo de conversa, e pelo contrário, nós temos que trabalhar na engenharia reversa da divina. Com a terrena, nós temos que trabalhar essa engenharia terrena inversa com a divina. Para quê? Para que nós mostremos o lado divino. É essa a nossa essência divina aqui. Porque hoje, se a pessoa está com um problema, nós vamos colocar mais problema ainda, vamos mostrar com os outros olhos. Aquilo que eu sempre digo, quando nós vemos um grupinho de pessoas que começa a falar, porque, olha, sabe fulano? Ih, fulano é assim, assado. E fica aqueles biche-biche. A melhor teoria que tem para acabar com essas rodinhas, chega e fala assim, gente, se fosse Jesus, não que Jesus falava nesse momento. Nossa, é que nem jogar um balde de água gelada, esparrama todo mundo. Por quê? Quando nós falamos de Jesus, nós falamos de moral. Jesus, como dizia, Jesus era 2 situações perante ele. Ou nós amávamos, ou nós odiávamos. Porque não dava para ser morno com Jesus. E Jesus também na sua exatidão ali. Então, quer dizer, ou nós tínhamos que nos dobrar a ele e amá-lo, ou, como foi lá atrás, vamos tacar pedra no Galileu. E crucifica o Galileu, não é assim? Então vejamos como que é. A doutrina vem nos apresentar
uma fé, um entendimento diferenciado. Para quê? Para que realmente nós possamos, no nosso dia a dia, tiver como fazer algo em prol de outro, essa é a nossa essência. Nós estamos aqui para servir. Jesus disse isso. Ele não estava aqui para ser servido. Ele estava aqui para servir. Quer dizer, se ele veio e ensinou-nos que é para servir, quem somos nós para querer sermos servidos? E veja quantas oportunidades, aquilo que eu digo, a casa espírita, quanta oportunidade nos dá de nós estarmos trabalhando cada vez mais inserido, cada vez mais assim nos envolvendo com a doutrina, porque é aí que está a essência dela. E o maior beneficiado, nós. Somos o maior beneficiado, porque somos nós que estamos fazendo. Como dizia Chico Xavier, quando tiver a oportunidade de fazer algo, faça. Porque senão vem outro e faz. Daí o mérito é do outro. O mérito é de quem fez. Então, quando chegar até nós uma oportunidade, façamos. Façamos com bom ânimo. Aquilo que eu falo, o tempo nosso está corrido. Uma vez eu tomei uma lição que aquela lá gravou. E bem tomada. E eu relato. Porque eu fiz muitos anos trabalho de sopa na rua. Foram 15 anos fazendo esse trabalho de sopa aí, com os moradores de rua. E eu conhecia todo mundo. Até hoje, encontro com eles para a rua aí, a gente conversa. Uma vez eu saí do trabalho, eu estava naquela correria, eu já não sou fã de ir em banco. Não é porque tem dinheiro, porque tem boleto. Você fala, você vai em banco, então você dá, né? Eu não era fã de ir em banco, não sou fã de ir em banco. E eu estava com uma pressa na hora do almoço para ir em 3 bancos para resolver as coisas assim. Passei na praça ali e eles estavam sentados. Eu passei, pessoal, bom dia, tudo bom? Bom? Né? Saí, dei 2 passos. Um falou assim para mim, ela chamava ele de pai, um grandão. Ele falou, Juca. Falei, oi. Eu falei, ai, quer ver? Ai, como é? Eu pensei, vamos pedir uma graninha aí para um Pedra 90, né? Parei e falei, tenha um bom dia, vai com Deus. Nossa! Falei, não, acabou minha pressa. Voltei e falei, olha, para vocês também. Daí peguei na mão deles, um ótimo dia para vocês, papapá. Falei, tomou? Vê como que é às vezes? Porque o nosso dia a dia, na correria, nas coisas, nós não prestamos atenção. E ele simplesmente só que fala, Juca, tenha um bom dia, vai com Deus. Nossa, e eu com pressa passei um salve, né? Como fala hoje, né? Dá um salve para a turma e vê como que são as coisas. E a gente... Também tem, o Chico também contou daquela historinha dele, né? Que ele dava medicamento todo dia de manhã antes de ir para o trabalho para uma senhora. Ele passava na casa dela, para a senhorinha lá. Um dia Chico perdeu hora. Chico perdeu hora, ele atrasado, ele com a pressa dele, e a senhorinha esperando no portão. Ai, minha irmã, ele falou, Chico, você me dá medicamento? Ai, minha irmã, tá apertado, perdi hora, papapá, não vai dar. Ai, Chico, não, hoje não vai dar, me desculpe. Chico passou, eu não tinha Emmanuel, mas Chico tinha, né? Daí Emmanuel parou, ele falou, volta. Quando ele parou, falou, volta. Tô perdendo hora, falou, o problema é seu. Você tem o compromisso com ela, volta e dá medicamento para ela. Chico fez meia volta, voltou, foi lá, deu medicamento para a senhora, tudo lá. Ela tomou tudo, ele saindo, ela parou, agradeceu ele assim, e ele continuou para ir para o trabalho. Daí Emmanuel falou, olha para trás. O rastro de sentimentos que a mulher deixou para ele de gratidão por ele ter voltado para dar o medicamento. Emmanuel falou, tá vendo? Foi isso daí que ela emanou de bom, ela poderia tacar inverso. Vê como que é? Como que nós temos que estar atentos? E são coisas simples. Compromisso é compromisso. Isso é o quê? Disciplina. Que Chico foi advertido já no começo com Emmanuel, as 3 palavras, disciplina. Por quê? Quando é compromisso nosso, e assim essa disciplina é nós como plano divino. Nós temos que ter esse compromisso com o plano divino.
A espiritualidade sabe de nós, e temos nossas correrias do dia a dia, nosso trabalho, família, às vezes uma enfermidade que nos afasta um pouco, mas eles sabem qual é a intenção nossa. Eles compreendem. E também sabem quando é má fé. Porque agora começa a esfriar, eu dou risada, esfriou, choveu, o espírito tem medo porque a gripe. Ai, tá muito frio, não vou na casa espírita. Ai, tá chovendo, não vou na casa espírita. Né? Não fazemos isso daí. Pode ver que o movimento cai nesse período aí de frio, de chuva na casa espírita. Por quê? É o jeitão nosso. Às vezes nós estamos bem até falando assim, ai, eu queria tanto ir na casa hoje, mas tô com uma dor na costa. Dá nada. Dá nada. Que dor na costa? Tá com dor na costa? Um motivo a mais para você ir lá, vai lá, toma um passe. Pede para a espiritualidade, me ajude, para que amenize essa dor. Se você tiver com dor, né? Agora o Tagodor fala, você é malandro, hein? Você vai estar com dor na costa só para dormir na casa espírita. Porque nós fazemos essa jogadinha. E é aí que nós temos que compreender a nossa vida. O nosso compromisso divino é exatamente isso daí. E é aí que nós temos que enxergar que nós sabemos que orgulho e egoísmo, conforme está no Livro dos Espíritos, são as duas chagas que serão as duas últimas a ser eliminadas. Falei, nossa, se essa é as duas últimas, serão as duas últimas? Falei, meu Deus do céu. Daí comecei a catalogar o que tinha, falei, vai tempo mesmo. Vai tempo, porque se essas duas... E qual é o melhor medicamento, qual é o melhor remédio para nós diminuirmos nosso orgulho e egoísmo? A humildade, a simplicidade, a benevolência, a indulgência. Como disse Jesus, Kardec nos pergunta, como Jesus entendia a caridade? Benevolência para com todos, indulgência das faltas cometidas, benevolência, indulgência e perdão das faltas cometidas. Benevolência para com todos e indulgência. Eu sei que ele tem mais uma fala. Isso é as 3 fases que Jesus entendia de caridade. E é isso que nós temos que fazer, simplesmente isso. É nós sermos simples. Nós não precisamos provar nada. Pode ver que Jesus não quis mostrar, ele viveu com os tops da lei lá, com todos as pessoas famosas que eram da época lá, os reis, tudo. E ele também viveu com os humildes. Ele mostrou das 2 esferas, tanto com os doutores da lei, como os mais humildes e simples. E ele tratou tudo o quê? Todos iguais. Por quê? Exatamente porque é a essência, é aí que nós temos que ser. Nós apegarmos para nós essa filosofia, porque é um padrão de vida nosso a ser levado. Independente do que fala, nossa, mas você está bonzinho, porque nós incomodamos. Como disse o Evangelho, só para finalizar, o Evangelho ele é fantástico. Quando nós pegamos, vamos fazer um atendimento fraterno, conversar com alguém, nós sempre recomendamos o Evangelho, porque o Evangelho, ele é bom porque, como diz, o Evangelho conforta. Mas o Evangelho tem outra face também. O Evangelho conforta os aflitos, mas ele aflige os acomodados. Porque pode ver, muitas vezes, nós que conhecemos um pouco o Evangelho, muitas vezes, quando nós nos afastamos um pouco, nós deixamos escapar um pouco o nosso compromisso, vem sempre uma mensagem de Jesus, vem alguma coisa nos cutucando. Daí falar, nossa, estou ausente. Quer uma simples exemplo? É só nós pegarmos e fazer o seguinte, quando a gente fala, quer burlar alguma coisa para mim na casa espírita. Pode ver, na hora acende a luz. Fala, nossa, depois, no momento a gente passa, porque a turma de lá gosta quando eu falo assim que eu não vou, que eu estou com compromisso. Tem um lado de lá que gosta quando a gente faz isso. Mas depois, quando dá a hora, fala assim, nossa, não fiz nada aqui em casa. Eu deveria ter ido, perdi meu tempo. Amigo, passou. Você teve a oportunidade. O seu livre-arbítrio você que deixou.
Então veja como que é a nossa responsabilidade perante o Evangelho, perante o ensinamento de Jesus. O nosso compromisso divino, isso daí é fato, porque a nossa vida é divina. Então não adianta nós tentarmos nos iludir com as coisas da terra, com as coisas que nos tiram atenção. É bom? É gostoso? É, mas tem que ser. Hoje, se nós fôssemos ver a nossa caminhada, quantos por cento nós estamos na nossa vida divina? O peso dela, quantos por cento e quantos por cento para o lado terreno? É só nós fazermos esse inventário aí. Meu peso da minha vida hoje, ela tem mais peso divino ou mais peso terreno? Aí nós chegaremos à conclusão. Muitas vezes, quando pensamos, arde um pouco a consciência, mas é bom, que é para a gente corrigir. Essa é a mensagem da noite, é acostumado para a noite, da manhã de hoje. Agradecer a direção da casa que me dá essa oportunidade de vir trabalhar, porque eu tenho que trabalhar, porque eu sei que os débitos são grandes, então. E agradecer a Deus, nosso Pai, né, que concedeu o dom da vida para todos nós. Agradecemos a Jesus, que deixou esse legado fantástico, esses ensinamentos tão divinos para todos nós na nossa caminhada. E agradecer aos abnegados amigos espirituais que coordenam essa casa, aos nossos mentores na manhã de hoje aqui junto conosco, nos intuindo, nos inspirando o nosso compromisso para com a vida divina. E agradecer a todos vocês aqui encarnados e aos irmãos também desencarnados que aqui se encontram, por estarmos juntos, refletindo todos nós em aprendizado que ainda temos muito que receber. Que o amor, a paz de Jesus permaneça conosco e todo auxílio, todo amparo dos nossos irmãos espirituais permaneça conosco no decorrer dessa semana. Que assim seja. Tomei choque agora. É muito bom, viu, Juca? Obrigado. O Juca, ele vai falando, a gente vai refletindo sobre vários pontos, né? Bem legal, bem de peso a palestra, né, gente? Acho que se cada um pegar um pedacinho, a gente vai praticar alguma coisa dentro da humildade, dentro do amor e da questão do orgulho também, né, e do egoísmo, né? Acho que só aí já vemos que não está tão fácil, mas cabe a cada um, né? Pessoal, a gente vai seguir agora com a parte do passe, tá bom? Então, vou pedir para os passistas se dirigirem ao final da sala. Só lembrando que a gente vai para o passe e depois retorna para o encerramento. A não ser que alguém tenha algum compromisso, precisa ir embora antes, mas do contrário a gente retorna para cá, tá bom? Então, eu vou chamando vocês aos pouquinhos, combinado? Todos aqui reunidos de volta, gente? Todos, né? Então, agradecer a nossa oportunidade ao nosso domingo. Vou fechar só com um trechinho aqui do Gotas do Evangelho, uma frasezinha bem curta. E agradecer pelo momento que a gente teve junto, que a gente possa sair mais leve, mais sereno, em mais harmonia, né? Com os irmãos espirituais, com Deus, com Jesus. Caminhe seguro, passo a passo, com a certeza da vitória final. Embora sejamos únicos, sozinhos não chegaremos a lugar algum. O que desejar para si, deseja a todos. O que conseguir para si, divida com os outros. Com discernimento, e o Pai o multiplicará para você e a humanidade inteira. O mal começou em você e um dia passará. O bem sempre existiu em você, e é de você que deve sair e se expandir pelo universo afora. Esteja sempre atento para não cair em tentação. Se preocupe sempre em fazer o bem e dar o melhor de si, pois fatalmente o que fizer ao próximo retornará para você. Você é filho de Deus, filho da luz, portanto é luz. Busque-a e a achará. Produza e colherá. Não aguarde nada nem ninguém. Plante sozinho e colherá solitário. Não se esqueça de que é único, mas, por fazer parte da multidão, sua existência prejudica ou auxilia tanto quanto a multidão para consigo. A escolha sempre te pertencerá. Jesus está conosco. Muito lindo, né? Então, bom domingo a todos e até semana que vem.